Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho aí sobre o controle de concorrência, né, para o banco de dados do PostgreSQL. Então, vamos nessa. A equipe integrante, né, do trabalho é somente eu, né, Vinícius Lopes aqui. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o MVCC, né, diferentemente dos sistemas gerenciadores, né, de bancos de dados tradicionais, que usam bloqueios para realizar o controle de concorrência, né, o PostgreSQL ele mantém, né, a consistência dos dados utilizando o modelo de multiversão, né, que é o MVCC. Isso significa que, ao consultar o banco de dados, cada transação enxerga um instantâneo do um snapshot, né, dos dados, né? Ou seja, uma versão, né, daquele banco de dados, conforme estes dados eram algum tempo atrás, né? Sem levar em consideração o estado corrente, né, dos dados novos, né? Este modelo ele impede que a transação enxergue dados inconsistentes que poderiam ser causados por uma atualização feita por transações concorrentes, né, nas mesmas linhas de dados, né? Fornecendo um isolamento, né, vamos dizer assim, da transação para cada uma das seções do banco de dados. Então, a diferença principal entre o modelo de multiversão e o de bloqueio é que no MVCC, os bloqueios obtidos para consultar, né, ou seja, ler os dados, não conflitam com os bloqueios obtidos para escrever os dados. E, portanto, a leitura nunca bloqueia a escrita. E a escrita também nunca bloqueia a leitura, né? As funcionalidades, né, de bloqueio no nível de tabela e de linhas também estão disponíveis, né, no PostgreSQL para aplicações que não podem se adaptar facilmente ao comportamento do MVCC. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o isolamento, né, da transação. Nós temos, no padrão, né, do PostgreSQL, ele define 4 níveis de isolamento, né, de transações, né, que são esses 4 aqui, e 3 fenômenos que devem ser evitados entre as transações concorrentes, né? O primeiro, a leitura suja, né? Que é quando a transação lê os dados não efetivados, escritos por uma transação concorrente. A leitura que não pode ser repetida, né? Que é esse segundo, que é a transação, ela lê uma segunda vez os dados e descobre que os dados foram modificados por uma outra transação, né? Que os efetivou após ter sido feita a leitura anterior. E a leitura fantasma, que é quando a transação executa uma segunda vez uma consulta que não retorna um conjunto de linhas que satisfaz uma determinada condição de procura. E descobre que o conjunto de linhas, né, que satisfaz a condição é diferente devido a uma outra transação efetivada recentemente. E sobre os níveis de isolamento, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre esse segundo aqui, o read committed, certo? Ele é o nível, né, de isolamento padrão, né, do PostgreSQL. Quando uma transação processa sobre este nível de isolamento, né, o comando select ele enxerga apenas os dados efetivados antes da consulta começar. Nunca enxerga dados não efetivados ou as mudanças efetivadas durante a execução de consulta pelas transações concorrentes. Entretanto, o select, né, ele enxerga os efeitos das atualizações anteriores executadas dentro da sua própria transação. Então, mesmo que ainda não tenha sido efetivada, né? Na verdade, né, o comando select ele enxerga uma versão do banco de dados conforme este era no instante que a consulta começou a ser executada, né? E sobre esse último aqui, esse último nível de isolamento, né? É, ele é um nível mais rigoroso, né? De isolamento da transação. Este nível ele emula, né, a execução serial da transação, como se todas as transações fossem executadas uma após a outra, em série, e em vez de concorrentemente, né? Entretanto, as aplicações que utilizam esse nível de isolamento devem estar preparados para tentar novamente as transações devido a falhas na serialização. Então, quando uma transação está no nível desse isolamento,
o comando select ele enxerga apenas os dados efetivados antes da transação começar. Nunca enxerga dados não efetivados ou mudanças efetivadas durante a execução da transação por outras transações que estão ocorrendo no mesmo instante, né? Então, isto é diferente, né, do nível de isolamento anterior que eu falei, que é o read committed, porque o comando select aqui, ele enxerga uma versão do banco de dados do início da transação e não do início do comando corrente, né, dentro da transação. Portanto, comandos select sucessivos dentro de uma mesma transação sempre enxergam os mesmos dados, né, nesse nível de isolamento. Então, esses dois aqui são os mais importantes, mais utilizados e no PostgreSQL, e seria isso. Seria isso. Obrigado.